Do livro Os Vendilhões do Templo. Nunca pensei em me tornar vendilhão do templo, dizia ele, alto e bom som aos que quisessem ouvir. E os que queriam ouvir, nem tantos, mas nem tão poucos, algum sucesso a alcançar em termos de vendas e de ouvintes, não tinham razão nenhuma para duvidar de suas palavras. Nascido e criado no campo, estava destinado a ser um agricultor, como o pai e o avô. Como eles, trabalharia a safra de terra uma pequena propriedade. Como eles, gastaria a vida em dura rotina, acordar, sondar os céus, o que trariam as nuvens que se acumulavam no horizonte, a chuva tão esperada ou o maldito granizo que destruiria a plantação, ir para o campo, arar, semear, colher. Como eles, teria poucas alegrias. Como eles, morreria cedo, pedindo aos filhos no leito de morte que continuassem o seu trabalho. E isso, para uma pessoa de alta linhagem, para um descendente do patriarca Judá, era uma humilhação, um sofrimento. Apesar de tudo, gostava de cultivar a terra. Desse trabalho falava, a quem quisesse ouvir, com minúcias, que seriam até enfadonhas, não fosse a emoção que coloria as suas palavras. As lágrimas vinham-lhe aos olhos quando lembrava, por exemplo, a junta de bois que puxavam o seu arado e que tivera de vender para pagar dívidas. Onde estarão agora os meus bois? Será que já não os mataram? Dedicado ele era, porém mal conseguia sustentar a família com o produto das magras colheitas. Era trigo o que plantava, e trigo teria plantado a vida toda, não fosse a concorrência do barato grão trazido do Egito e de outras partes do Império Romano e que estava arruinando muitos pequenos proprietários. Para alguns, tratava-se de uma inexorável decorrência do progresso. Afinal, o que o Império estava fazendo, ainda que pela força das armas, era apagar fronteiras, era criar, sob sua égide, claro, um mundo só. Mas a ele, homem simples, pouco informado, tal explicação não convencia. Nada sabia a respeito do tal império, entidade distante, misteriosa, sinistra. Conhecia, sim, e odiava, os soldados romanos, de cujas arbitrariedades fora, como muitos, vítima. Mas da política de grandes potências não entendia, nem queria entender. Só queria viver em paz na sua terra com sua gente. O que, para sua amargura, tornara-se agora impossível. Revoltava-o ainda o fato de que muita gente conhecida comia, sem qualquer problema, pão feito do trigo estrangeiro. Era o caso de um pastorzinho que apacentava suas ovelhas ali perto. Não poucas vezes censurara o rapaz. Se teu pai fosse vivo, não permitiria isso, essa traição. O jovem limitava-se a sorrir debochado. O pão é bom, meu caro senhor. Se não foi feito com o nosso trigo, a mim pouco importa. O que importa é aproveitar as coisas boas e baratas, venham de onde vierem. Temos de aceitar a realidade. Os tempos são outros. Os tempos eram outros? Não para ele. Para ele, tudo que dizia respeito a tempos resumia-se na cíclica sucessão dos dias e das noites, das estações do ano, no plantio e na colheita. Sempre fora assim para seu pai, seu avô, seus antepassados. Agora vinha um pastor, um mero pastorzinho, dizer que os tempos tinham mudado. Pouca vergonha. Em breve, porém, teve de admitir que, desgraçadamente, o arrogante rapaz tinha razão. Os tempos eram mesmo outros. Os preceitos morais do passado, aí incluído o respeito aos mais velhos, rapidamente desapareciam. Ele não fazia questão de ser respeitado pelo pastorzinho, não lhe importava. Mas a pobreza e a fome desmoralizavam-no, abatiam-no por completo. Não se lembrava de tempos como aqueles. Os mais velhos falavam de secas que tinham durado anos, de gente comendo casca de árvore. Nunca acreditara, ou se acreditara,
não achava que tais catástrofes pudessem acontecer de novo. Apesar de tudo, procurava manter-se otimista. Mas agora, a desgraça tinha caído sobre ele e sua família como ave de rapina. Além da escassa colheita, os impostos. O fisco tinha levado o pouco que sobrara. Resistiu enquanto pôde, vendendo inclusive objetos da casa. Por fim, não lhe restando alternativa, reuniu a mulher e os 2 filhos. 2 outros tinham morrido, um de febres, outro, o mais velho, o primogênito em que envia o seu sucessor, assassinado. Bandidos não faltavam naqueles tempos tenebrosos. Reuniu os filhos e disse-lhes: é inútil, não podemos mais ficar aqui, temos de partir. Choraram muito os familiares. Não queriam abandonar aquele lugar, a terra que amavam. Mas a verdade é que estavam todos cansados de sofrer. A mulher, coitada, não se habituava às privações. Filha única do próspero dono de uma vinha, deixara o conforto da casa paterna para repartir com o marido o pão da pobreza. Fazia milagres para que a comida rendesse, remendava as roupas para que durassem mais. Mas suas forças haviam chegado ao limite. Tão doente estava que mal caminhava, arrastava-se dentro da casa. Casa? A palavra era até irônica. Em verdade, moravam num tugúrio, tentando dar conta das tarefas domésticas. Ele olhava o seu rosto fanado e perguntava-se: é essa a linda jovem, cujos lábios um dia eu beijei com ternura e paixão? Essa é a moça cujo porte eu comparava ao de uma princesa? A angústia traduzia-se em pesadelos. Não raro, acordava à noite gritando. Sim, tinham de partir. E já queriam viver longe da terra, que o fizessem não numa aldeia ou numa pequena cidade, mas na capital, que apesar de ocupada pelas tropas do império, ou justamente por isso, oferecia melhores oportunidades de trabalho. A primeira coisa a fazer era vender a propriedade, que a rigor não lhe pertencia. De acordo com a tradição, as terras eram de Deus. Os homens só podiam dispor delas para seu sustento. Mas, como dizia o irônico pastorzinho, os tempos eram outros e ele precisava de dinheiro para começar vida nova. Procurou o rico proprietário que já adquirira as terras de vários de seus vizinhos. Foi uma penosa negociação. O homem, indiferente a seu sofrimento, tratou de tirar proveito da situação, oferecendo muito menos do que as terras valiam. Sem alternativa, ele acabou aceitando a oferta. Recebeu o dinheiro, pagou as dívidas e, com o pouco que restava, partiu.